além de obter sucesso, né, como compositora e como intérprete ali, escrevendo para outras pessoas, ou ali com suas músicas autorais, interpretando suas próprias músicas, aquela coisa óbvia de conseguir seu espaço no mercado, né, enfim, ter sucesso. Eu queria saber se você tem algum objetivo do tipo, através da sua música, através da sua composição, ajudar as pessoas no sentido de fazer com que uma pessoa que está ouvindo ali a sua música naquele momento, naqueles poucos minutos de duração, que elas possam pensar positivo, sabe? Como é o caso lá da Saber Onde Pousar, ou alguma coisa nesse sentido, para que nesses poucos minutos ela se mantenha distante de repente da depressão, que é a doença considerada aí o mal do século, né? E, enfim, alguma coisa nesse sentido. Sim, eu tenho o objetivo de, em algumas das minhas músicas, nessas que eu uso psicologia e música no processo de composição, eu tenho o objetivo de entregar algo de bom para essas pessoas. A primeira música que eu lancei, inclusive como intérprete, né, na carreira autoral, é uma música que tem esse propósito. Ela se chama Saber Onde Pousar. Um sorriso pra comemorar, gratidão pra vida celebrar, deixa o medo, o equilíbrio, vem sonhar, voar, abrir as asas, saber onde pousar. E ela traz uma questão de positividade, ela tem a ver com fases, com várias fases da minha vida, então cada trechinho dela fala de uma fase que eu vivi, mas tem uma parte da música onde eu coloco, lembra, quem guarda as respostas da vida é o coração. Se ficar difícil, equilíbrio, eu te estendo a mão. Então, nessas músicas, é como se eu entregasse para a pessoa o meu abraço e falasse para elas, olha, vai ficar tudo bem, tenha calma, né? Não se desespere porque vai passar, isso vai passar. Então, eu tenho esse desejo de entregar algum conteúdo para as pessoas que ouvem, né? Coisas que possam fazer sentido para elas, né? Muito mais do que muitas vezes algumas músicas que eu escrevo falam de histórias que eu vivi, falam de coisas que eu presenciei ou de coisas que todo mundo vai passar um dia na vida, né? Então, eu tento deixar espaço suficiente para que as pessoas ouçam e consigam se enxergar dentro daquela letra e de alguma forma se sentirem confortadas, né, gente? Eu acho que hoje, com a correria que a gente vive, com tanta pressão que a gente tem, com tanta dificuldade, a gente tem, muitas vezes, a gente não tem um tempo reservado para olhar para dentro e pensar sobre as nossas coisas. Então essas músicas têm um caráter muito reflexivo e é justamente para criar esse momento, né, de parar, ouvir, olhar para dentro, porque o olhar para dentro é o que faz você resolver todos os seus conflitos, porque realmente todas as respostas estão dentro de nós, né? Só eu me conheço, só eu entendo realmente a minha história, só eu sei exatamente do que eu sou capaz. Então, quem melhor do que eu para ter as respostas para minha vida? Pode ser que elas não sejam tão claras assim, mas se eu olhar para dentro, certamente eu vou conseguir achar as respostas e o caminho para resolver o que eu preciso resolver. Então, nessas músicas em que eu utilizo a psicologia aliada no processo de composição, o objetivo é realmente a entrega desse conteúdo, desse tipo de conteúdo, para criar
criar um momento mais introspectivo, mais reflexivo e dar um abraço em quem está precisando e falar, olha, vai ficar tudo bem. Né? Eu acho que isso é importante na música, muito mais do que entretenimento. Eu acho que a música pode ser fonte de bem-estar e uma ajuda numa pequena parte da qualidade de vida, na melhora da qualidade de vida das pessoas. Gabizinha, eu sei que você faz um trabalho de gravar guias, né, para alguns compositores e tal. Qual é a maior dificuldade em gravar guias para outros compositores, assim? Eu acho que a maior dificuldade na gravação de guia de músicas de outras pessoas, de outros compositores, é entender muitas vezes o que aquele compositor quis passar com aquela música, qual é o sentimento, sabe? E isso é bem difícil, né? Às vezes a gente ouve a música e tem uma ideia com uma pessoa cantando, aí você ouve aquela música com outra pessoa, parece que muda totalmente o sentido, o significado. Então eu acho que isso é mais difícil. Na sua opinião, o que é mais importante em uma música? Seria conectar as pessoas? Eu acho que o que faz as pessoas se conectarem com uma música é a identificação que elas têm com aquela história. Então, se elas conseguirem se enxergar dentro do que está sendo contado, dentro daquele contexto, né, a história em si, a melodia, isso vai falar com elas. Então, por isso que muitas vezes a gente vê, né, que músicas que falam de amor perdido, por exemplo, fazem muito sucesso. Quem nunca teve um amor e acabou perdendo e sofreu, né, por perder uma pessoa que amava, que gostava ou achava que ia passar a vida inteira, por exemplo, né? Então eu acho que o que faz as pessoas se conectarem com a música é a identificação, é quando a história deixa espaço suficiente para aquela pessoa se colocar lá, né, e cantar como se fosse dela, como falar assim, minha música, né? Então, ou eu vejo uma história que eu já vivi, ou algo que eu gostaria de viver, né? Uma história de amor que eu gostaria de viver, ou se eu sou uma pessoa que curte muita farra, eu vou me ver naquela música que está falando da balada, enfim. A música tem que fazer sentido para quem ouve. Quando ela faz sentido, é que existe essa conexão da pessoa com a música. E é quando as músicas viram minha música, né? O tema da minha história, o tema da minha vida, como as pessoas costumam falar. E como que é assim o seu processo criativo para concluir ali a parte literária, né, a parte escrita da música? Meu processo criativo, ele não tem um padrão. Na grande maioria das vezes, as músicas já começam a vir prontas na minha cabeça com letra e melodia, frases já com melodia. E então eu não tenho um padrão assim. O meu padrão muitas vezes é escrever as músicas com 2 estrofes, uma ponte e um refrão. Geralmente, né? A construção dela normalmente é assim, ou estrofe e refrão, mas o processo de como isso é feito varia muito. Muitas vezes eu tenho uma melodia e eu não tenho uma letra, uma melodia surge na minha cabeça, eu não tenho uma letra. Algumas vezes muitas coisas que eu escrevo, que eu gosto muito de escrever, viram músicas. Então eu tenho um blog, chama Blog Somando Laços, em parceria com Miriam Eufrosino, uma amiga minha, inclusive minha parceira de composição em algumas músicas. Alguns textos que eu escrevo para o blog muitas vezes viram música. Então meu processo criativo ele é muito diversificado, não existe um padrão. A grande maioria das vezes eu começo pelo refrão, sempre essas frases que surgem já com melodia na minha mente, muitas vezes são refrão. Então isso aconteceu com o Girassol e o Mar, né, que foi o segundo single que eu lancei em janeiro de 2018. O Girassol e o Mar eu escrevi começou a vir na minha cabeça, eu comecei a escrever correndo no caderno, escrever e cifrar,
e veio a primeira parte do refrão, depois veio a segunda parte do refrão, aí depois veio a estrofe e a ponte. Né, isso é muito engraçado, por não ter um padrão. Né? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, começa pelo refrão, mas não é um processo padronizado, engessado. E uma coisinha que eu sempre pergunto pro pessoal que vem aqui, você tem alguma preferência por uma estrutura ali da sua música, da sua composição, tipo refrão, verso, refrão, ponte, verso, refrão, alguma coisa nesse sentido? A estrutura que eu geralmente uso é estrofe, 2 estrofes, ponte e refrão, ou uma estrofe, ou 2 estrofes e refrão. Não tenho quantidade de versos, né, um número específico de versos para escrever. Eu gosto de ser livre, né, para que a criação seja livre, a composição seja livre, eu acho que isso me deixa mais espontânea, sabe? Quando eu vou escrever as coisas, eu acho que isso é uma coisa que me deixar livre, eu acho que contribui muito para que a criatividade seja usada ao máximo. Mas na grande maioria eu acho que isso vem dos estilos musicais da minha preferência, mas geralmente é 2 estrofes, uma ponte, um refrão, ou 2 estrofes, um refrão, ou estrofe e refrão só, né? Mais longa, e enfim. São as 3 estruturas básicas que geralmente predominam nas minhas músicas. E uma outra perguntinha que eu acho que conecta com aquela questão da pergunta se você tem um objetivo de influenciar ali as pessoas com ideias positivas e tal. Você acha que a música ela tem esse poder de influenciar as pessoas, assim? Tipo, o estado de espírito assim da pessoa, o humor, e fazer com que ela tome alguma ação assim de alguma maneira, sabe? Pro bem ou pro mal, né? Você acredita nisso, que a música influencia, que a música pode fazer com que a pessoa mude uma ação, mude sua atitude, alguma coisa do tipo? Sim, eu acredito muito na influência que a música tem sobre a questão do humor, sobre o estado de espírito das pessoas e também em ações. Vamos pegar um exemplo de músicas, vamos pegar 2 exemplos. Música quando a pessoa às vezes não tá legal, se ela às vezes ela ouve uma música para relaxar. Então, eu tô muito estressada, eu vou ouvir música. E aí a música relaxa. Isso é comprovado, né? Ou então, eu tô na balada, tô meio desanimado, mas aí começou a tocar músicas que eu curto. E aí eu começo a me animar e as coisas mudam e o meu humor fica melhor. Do mesmo jeito também, eu tava bem, mas aí eu ouvi uma música que, nossa, mexeu tanto comigo, eu fiquei tão emocionada. Eu acho que a música tem essa coisa mágica, sabe? De mexer com a gente muito fundo. Mas isso também, eu acho que vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que se permitem mais e tem pessoas que já não se permitem tanto. Mas sim, eu acredito muito que a música mexe com a gente, né? Altera o nosso humor. E isso acontece muito comigo, né? Eu sou prova viva disso. A música é uma coisa que mexe muito comigo, né? Eu sou uma pessoa muito musical, então música faz parte da minha vida o tempo todo. Quando eu não estou gravando guias, né? Que é trabalhando com músicas e nem compondo, eu estou ouvindo música ou estou cantando alguma coisa. Então uma música mexe com a gente, ela tem essa questão de entrar no nosso coração, entrar na nossa alma e muitas vezes acalmar, ou animar, ou emocionar, enfim. Música é mágica. Conectado àquela pergunta de gravar, né, as guias para outros compositores, né, para as composições alheias,
Eu queria que você me dissesse aí qual que é a importância em ter um home studio, né? Seria ali uma receita ali extra, né, também? Ou é mais para si próprio, para testar suas próprias composições e, enfim, ter um custo menor de repente quando você vai para o estúdio profissional, né? Porque você consegue se organizar mais e fazer testes e de repente ir mais preparado para um estúdio profissional, enfim, alguma coisa nesse sentido. Ter um home studio, no meu caso, é uma necessidade, é indispensável porque eu trabalho com gravação para outros compositores, né? E falando no meu trabalho enquanto compositora, o home studio me auxilia muito, facilita muito aquele processo de tô pensando em alguma coisa, eu vou lá correndo gravar, sabe? Registrar e poder ouvir com uma qualidade legal para tentar perceber mais ou menos como ficaria enquanto cantora lançando as minhas próprias músicas. Eu consigo testar algumas coisas. Então, quando eu faço uma música minha, eu tenho a possibilidade de gravar um violão, de colocar uma percussão junto, de testar timbres com a guitarra. Eu gosto muito de guitarra nas minhas músicas. E isso me facilita quando eu mando essas músicas para a produção, para o produtor musical. E aí eu consigo visualizar minha música já pronto e falo, olha, eu gostaria disso, 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 vamos tentar fazer assim, vamos colocar uma guitarra clean aqui, vamos colocar uma virada de bateria, sabe? Essas coisas, sem o home studio, eu acho que eu não conseguiria visualizar isso, sem essa vivência de gravação, né? E nesse ponto, isso é o que mais, nesse ponto que o home studio mais me ajuda, além, é claro, do trabalho de gravação de guia, das minhas próprias guias. Então, se você tem possibilidade, se você canta, se você toca e você tem possibilidade de ter um home studio, isso vai ajudar muito para que você grave as suas guias. Como eu disse na outra pergunta que você me fez sobre a dificuldade de gravar guia de outras pessoas, ser, no meu caso, passar o que as pessoas querem, o sentimento, a emoção que o compositor quis colocar ali. Se você canta, você toca e você tem um home studio, você vai gravar sua própria guia, você vai colocar o sentimento, a emoção que você quer para aquela música, sabe? Isso ajuda muito, facilita muito. Eu acho que home studio só tem a agregar, mas não é algo que, poxa, mas eu não tenho home studio, eu não tenho condição de ter. Não tem problema, se você é compositor, não é obrigatório. É algo que ajuda, mas não é obrigatório. Mas é algo que sempre vai agregar, né? O home studio vai te dar possibilidades infinitas de explorar muito mais a sua criatividade e o seu trabalho. E para finalizar essa ideia de 1000 graus, eu queria que você contasse um pouco aí o que você está aprontando aí como artista, como intérprete, enfim. E que mais? Deixa um salve pra rapaziada aí, cobra quem tá te devendo, tá ligado? Fala o que você quiser, o espaço é seu. E faz o seguinte, deixa um conselho pra quem estiver chegando agora no mundo da composição, vai ser da hora, certo? Como intérprete tem bastante coisa, tem muita novidade. Eu tenho algumas músicas em produção, eu gostaria de já ter lançado, mas eu lancei um single em janeiro, eu gostaria de já ter lançado mais 2, mas por coisas diversas e por projetos que foram surgindo no meio do caminho, eu acabei dando uma parada na produção dessas músicas para fazer outras coisas. Tem parceria de gravação de música de outros compositores, tem uma parceria com uma musicista muito importante, que não posso contar ainda o que é, porque está em andamento, mas para o ano que vem vão ter novidades importantes. Tem a possibilidade de shows, começar a fazer shows autorais em outras regiões do estado de São Paulo e até outros estados, mas são coisas que estão em andamento, né? Que eu não posso contar ainda, porque
tem muita coisa para resolver, mas a carreira autoral é a minha meta, é o que eu foco. A maior parte das músicas que eu componho são para mim, são para eu cantar e lançar, né, nas plataformas como carreira solo. Então tem muita coisa vindo. Isso vai acontecendo aos poucos. São projetos de médio e longo prazo, mas que já necessitam de uma organização desde agora, né? Necessitam ser planejados, vamos dizer assim, para que as coisas corram bem e que no final de tudo seja tudo conforme o esperado. Então, aguardem novidades. Bom, encerrando aqui, eu falei pra caramba, eu sou muito tagarela. Eu gostaria de deixar um beijão para você, Josi. Gostaria de deixar um beijo para os compositores que são meus parceiros. Não vou falar o nome das pessoas porque se eu esquecer de alguém, eles vão ficar bravos comigo. Então, vocês que são meus parceiros, que fazem música comigo, que já fizeram ou que ainda não fizeram, mas que a gente troca a experiência. Muito obrigada porque vocês fazem parte desse crescimento. Um salve para a Bruna Campos, que é uma pessoa que me ensina muita coisa, com quem eu aprendo demais. Diego de Souza, produtor, que é quem viabiliza toda esse projeto autoral e deixando também uma mensagem final de tudo isso. Se eu puder dar um conselho para quem está começando assim como eu, escreva a tua verdade. Por mais que às vezes a gente tenta se encaixar em alguns estilos porque eles estão em alta ou porque a demanda é muito grande, olha para dentro de você e vê qual que é a tua verdade. Seu trabalho vai fazer muito mais sentido para você e para as pessoas que ouvirem, né? Isso eu acho que é algo extremamente importante. Seja verdadeiro naquilo que você escreve e colha os bons frutos que isso vai trazer para você, tá bom? Josi, um beijo grande para quem estiver assistindo e até a próxima. Tchau. Eu quero agradecer você pela oportunidade aí de termos essa conversa, né? De termos esse bate-papo e por ter recebido de braços abertos aí a ideia, né? De gravar essa entrevista aí, responder essas perguntinhas para que o pessoal pudesse conhecer melhor o seu trabalho. Eu quero agradecer você que está aí nos assistindo, dando essa audiência aí bacana. E se você gostou da entrevista com a Gabi Memora, se você tem alguma pergunta para fazer, tem alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Pode ser para mim, pode ser para a Gabi. A Gabi com certeza vai estar aí pelos comentários também respondendo, certo? Obrigado aí por você ter curtido o vídeo, fico muito grato. Abraço a todos, paz. Quem será que é a próxima vítima no Real de Josimé, hein?